receber quem está na casa pela primeira vez. Bem-vindos. Vamos ler uma página de Emmanuel, do livro Pão Nosso, cujo título é Vejamos Isso. E é um comentário a um excerto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nos diz: porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para a cruz do Cristo não se faça vã. E o Emmanuel comenta: geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente subtis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas nas divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis dos nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância dos nossos amigos à frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo. E se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas das suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Dispor. Vamos nos dispor mentalmente para a oração inicial dos nossos trabalhos, procurando colocar o nosso pensamento, a nossa atenção em Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. Unidos nesse propósito, ganhamos força e o pensamento dilata-se, envolvido pelos melhores sentimentos que nos animam, envolvendo todo o ambiente terreno e espiritual num plano de luz, de vibração superior, encontramos-nos envolvidos pelas bênçãos divinas. Pai de infinita misericórdia, eis-nos diante de vós, humildes, leais e sinceros, na oração que dirigimos, apresentando o nosso pedido de perdão pelos erros, pela invigilância que se mantém, o que nos dificulta nas lutas de aprimoramento. Ampara-nos, Senhor, os bons propósitos, para que, nos momentos de maior dificuldade, possamos
agir em conformidade com os princípios que abraçamos, de tolerância, de concordância com o bem e de amor ao próximo, procurando inspiração na tua misericórdia e no teu amor. Rogamos por todos quantos sofrem nos dois planos da vida. E diante das dores, Senhor, deixa-nos pedir especialmente pelos mais frágeis, para que todos quantos se encontrem envolvidos pelas dores excruciantes das experiências físicas que são chamados a viver, deixa que a tua misericórdia alcance cada um deles, levando-lhes ânimo e coragem para que prossigam nas lutas da existência terrena. Pedimos-te por aqueles que são próximos, Senhor, cujas dores nos afetam igualmente a alma. Envolve-os nas bênçãos de saúde que só tu podes dispensar, Senhor. Para as tarefas que empreendemos, como esta, Senhor, esta reunião da manhã, que se reparte entre os dois planos da vida, rogamos a presença dos benfeitores espirituais para que nos inspirem, para que nos envolvam, para que abençoem todos quantos aqui se encontram, no plano físico e no plano espiritual. Enviamos igualmente, Senhor, o melhor de nós em favor da humanidade, envolvendo, sobretudo, aqueles que ainda jornadeiam pelas veredas da violência, para que o bom senso retorne, a inspiração do bem, para que a paz seja possível entre os homens, como é teu desejo, Senhor. Muito obrigado. A mensagem do trabalho, a mensagem introdutória do trabalho, extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. A mensagem introdutória está ligada, é o complemento do trabalho de hoje, cujo título será A Misericórdia Divina. O quanto ela está presente nas nossas vidas e nós não nos apercebemos. E importa, não só nesta observação que faremos, mas também nas reflexões que levamos a efeito e que dizem respeito às vicissitudes, às dificuldades da nossa vida, pelas experiências que passamos, que tenhamos em conta sempre, na observação que fazemos, nas conclusões que tiramos, a resposta que foi dada a Kardec no Livro dos Espíritos, no item 13, os atributos da divindade. Quando dizemos que Deus, pergunta Kardec, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, omnipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? E a resposta dos Espíritos: do vosso ponto de vista, sim, porque queredes abranger tudo. Mas então, o que é que... a que conclusão, supondo que esta é de facto a definição máxima que podemos conferir aos atributos de Deus, o que é que podemos inferir, concluir do que aqui está? A ideia que fazemos de Deus, dos seus atributos. Já percebi.
Muito bem. Está tudo correto. Não me digam que depois destes anos todos ainda não sabemos o que isto significa, o que aqui está. Quando andava na escola primária, fazia-se uma fila. Quem é que não sabe? A professora perguntava, põe-te ali daquele lado. Que é para depois, no final, ser acariciado com uma coisa que ela tinha assim. Naquele tempo chamava-se régua. Ou psicólogo, como diz o Divaldo. E então levávamos ali umas esfregas e no dia seguinte a lição vinha na ponta da língua. Não vamos fazer isso, não é? Agora já não se usa essa metodologia. Mas nem tem vontade. Também é verdade que se diga, nem tem vontade. Mas importa para soltar os nossos conhecimentos, uma graça logo de início, porque o que inferimos dali é de que Deus é a perfeição absoluta. Não é? É assim. Afinal todos sabiam. Bom, passada a timidez, então, porquê é que concluímos isso? Porque a resposta dos Espíritos vem nesse sentido. Do vosso ponto de vista, sim. Porque queredes abranger tudo. Portanto, dentro daquilo que a criatura humana tem para definir a perfeição, atribuindo todas estas qualidades à divindade, nós podemos também aqui concluir que há ainda outros atributos que nós não conhecemos. Não conhecemos porque ainda nos encontramos numa fase muito inicial dos conhecimentos mais avançados. Somos ainda espíritos, comparativamente a outros que estão adiante de nós, um pouco e relativamente inferiores. Ora bem, assim sendo, voltando ao início da nossa intervenção, todas as nossas considerações a respeito da vida têm que ter em atenção esta definição. E as nossas conclusões não podem contrariar aquilo que aqui está, porque somos induzidos em erro. Então, aquilo que aparentemente nos parece um defeito da criação, uma injustiça, por aí adiante, não pode ser atribuída ao Criador, porque Ele é perfeito. Então, uma coisa é a nossa fé, que deve estar racional, assente nestes preceitos, e, portanto, é inamovível, irretorquível, porque nós acreditamos num Deus soberanamente justo e bom, perfeito. Então, as conclusões a tirar são de outra dimensão, mas que não devem pôr em causa as competências do Criador, porque põem em causa a nossa fé. Isto é, nós acreditamos, se assim não for, nós acreditamos numa criatura imperfeita. E isso contraria os desígnios da fé e da confiança em Deus. Não colocando, não fechando esta interpretação em torno do Criador, é deixar ou é colocá-lo à dimensão humana. Quer dizer, o que ocorre muitas das vezes connosco quando avaliamos determinada criatura das nossas relações, que fazemos uma ideia das melhores a respeito das suas qualidades, do seu caráter, por aí adiante, e, como somos humanos, é vulgar dizer-se, e naturalmente ainda pautados por erros aqui ou acolá, muitas das vezes aqueles em quem acreditamos serem as nossas referências causam-nos desilusões. E a ideia que fazemos é tocada por uma desilusão, tristeza e, se não, abandono até da própria criatura, que pode levar a corte de relações. Ora, significa que dentro da nossa forma de pensar,
não podemos colocar Deus no lugar da criatura humana. Porque a criatura humana é ainda falível, é um espírito falível. Deus é perfeito. Então, se aquilo que aparentemente nos parece uma imperfeição da organização da vida e da dinâmica da vida, é porque nós não conhecemos todos os detalhes. E onde é que isso está? Sim, porque quereres abranger tudo. Quer dizer, isto é o que está ao nosso alcance, mas há mais. E esse mais, muitas das vezes, é o que nos escapa e é o que faz a diferença nos detalhes. Estamos a compreender? Porquê é que colocamos esta nota introdutória? Porque ela, não só em termos gerais, é fundamental para a nossa vida, para a forma como vivemos, e olhamos para Deus, e olhamos para a vida, vivemos a vida, mas também a respeito do trabalho que vamos apresentar. E porquê? Porque há muita confusão instalada a respeito da tragédia vivida por Jesus. E quando não penetramos os estudos que os espíritos, estamos a falar para espíritas, não é? A reflexão é no meio espírita. Quando não estudamos, não aprofundamos os conhecimentos, nós acreditamos, até por simpatia, por empatia com determinadas criaturas, de que aquilo que nos dizem é verdade. E pronto, e nós fechamos a caixa, como se costuma dizer, e é isto a verdade irretorquível a respeito dos factos. Mas não é bem assim. Não é bem assim. E podemos colocar ou transferir estes exemplos de que aqui hoje vamos falar para outras circunstâncias da existência humana. É fundamental. Então vamos adiante. Vamos aqui ter uma breve cronologia. Primeiro, a tragédia da crucificação. A segunda, os interesses humanos na base da tragédia. Terceiro, advertências, sinais prévios dados por Jesus aos principais protagonistas envolvidos na história. Quarto, o perdão de Jesus nas ações após a crucificação. Portanto, a tragédia da crucificação, ela poderia ter sido evitada? Podia. E nós já vamos aqui analisar. Então, e porquê é que Jesus não evitou? Já vamos perceber também porquê. Os interesses humanos na base da tragédia. Portanto, a tragédia não foi a crucificação, não foi uma fatalidade. Não foi uma fatalidade. E porquê é que não foi uma fatalidade? Porque em todas as circunstâncias, boas ou menos boas, Jesus sempre usou desses momentos para deixar uma lição implícita, o exemplo para a vida. Os interesses humanos na base da tragédia. Portanto, muitas das tragédias, como naquele caso, são interesses meramente humanos, como acontece connosco, muitas das vezes, quando tomamos determinada decisão, antes dela, pode-nos chegar a ideia, a intuição, de que a decisão que nos preparamos para tomar não seja a melhor, mas tomamos. E, depois de tomada e da experiência, muitas das vezes lamentamos-nos. Se soubéssemos, não tínhamos tomado esta decisão. Há até uma linguagem muito popular. Olha, era preferível ter partido uma perna. Quer dizer, o arrependimento é tal que nós éramos capazes de partir uma perna do que tomar a decisão que tomamos. Imaginem o quanto a influência, o impacto que teve na nossa mente, não é? Portanto, advertências e sinais prévios dados por Jesus
aos principais protagonistas e o perdão de Jesus nas ações após a crucificação. Eis o exemplo de como, num momento crucial, Jesus deixa roteiros, deixa lições para a vida. Muito bem. Então, nós vamos ver quem são os protagonistas do trabalho de hoje. Jesus estava anunciado como o Messias. Estava anunciado como o Messias e, para aqueles que estavam fora, mais na periferia do poder humano, esses acreditavam sim que Jesus era o Messias, anunciado e esperado há séculos. Para aqueles que estavam no centro do poder. Para esses não, porque o Messias, segundo a sua interpretação, havia de ter nascido exatamente ali, naquele meio. O poder era repartido entre 3 famílias. E, portanto, alternavam-se no poder. Era um circuito fechado. E em torno desse circuito havia toda uma série de interesses instalados e, portanto, que se iam esmaecendo à medida que afastavam do centro. Então, havia quem controlasse os negócios no templo, quem vendesse os animais que eram sacrificados, que compravam a outros. Portanto, eram meros intermediários entre os fornecedores dos animais, bois, carneiros, pombas, e os sacrifícios eram atribuídos, eram determinados em função dos pecados que o protocolo do templo tinha estabelecido. E, portanto, eles eram os intermediários entre os fornecedores dos animais, os pecadores, que iam pagar os seus arrependidos, iam pagar os seus pecados, através dos sacrifícios. Portanto, tinham que comprar, não podiam trazer os animais do seu rebanho, tinham que comprar obrigatoriamente no templo, porque os do templo estavam abençoados. E, como tal, só aqueles é que podiam ser submetidos ao Criador. E, então, fornecedores, pecadores e Deus, eram eles que manipulavam todo o negócio. E o negócio era estabelecido e cada um pagava aquilo que podia. Portanto, ficou mesmo registado na história a reação de Jesus aos vendilhões no templo. Aqueles que ainda não estão envolvidos com a problemática do negócio, também procuravam, deviam ser barracas, marlotes, que deviam vender coisas para os sacrifícios, panos, velas, coisas semelhantes, não é? Mas eram inúmeros aqueles que tiravam partido dessas circunstâncias. Depois temos Judas Iscariotes, que foi um dos apóstolos. Simão Pedro, Judas Iscariotes, esteve na base da denúncia e da prisão de Jesus, que depois desencadeou a crucificação. E Simão Pedro, o apóstolo. Pôncio Pilatos, governador romano da Judeia, que teve nas suas mãos a decisão, o poder de culpar ou isentar de responsabilidades o Jesus, portanto, o réu. E depois temos ainda, por último, o Públio Lentulus, que era senador romano, olha, o Emanuel, daqui das obras que nós aqui lemos, à época era senador romano e mandatário do imperador romano Tibério, com plenos poderes na Palestina. Portanto, Públio Lentulus era a entidade máxima neste período de tempo, porque os poderes que lhe tinham sido outorgados por Tibério, o imperador à época, eram de absoluta autoridade, portanto, superior ao governador, a Pôncio Pilatos. Ora bem, então vamos começar por Jesus. Quando nós dizemos aqui muitas das vezes
estamos a preparar as nossas reencarnações no mundo espiritual, as partes interessadas nesse projeto reúnem-se previamente para a assunção de compromissos. Os nossos pais, nós, quiçá os nossos avós ou outras pessoas que tenham interesse no sucesso, nas experiências e no sucesso da nossa reencarnação, e como tal, todos são chamados e consultados, e a reflexão individual ou em conjunto programa os compromissos de cada um para que aquela encarnação, aquela experiência seja de facto um sucesso. Ora, aqui no caso, as relações têm muita importância, não só a ascensão espiritual de uns relativamente a outros, mas também as dívidas, os méritos contraídos e conquistados em jornadas anteriores. Então, isto é, estamos a falar de uma questão que é transversal na maioria de nós, mas gostaríamos de saber se têm noção disso, se aceitam que isto é razoável ou não. Ora, vamos lá conversar. Que a programação se faça por estas vias. Já leram? Ai, Nossa Senhora, como nós estamos. Eu não sei como é que querem ir para o exame nacional. Como é que se chama agora? A conclusão Não vão poder seguir adiante, não há bacharel. Ora, não fora isso, fica a ideia de que a reencarnação é um ato compulsório e que nós somos atirados para a vida de forma gratuita. Se olha, vais, alguém lá de cima que nos empurra pelas escadas e depois, quando chegares lá ao fim, logo se vê. Ora, é preciso compreender que a vida é uma dádiva sagrada que devemos respeitar e que o próprio Criador e toda a dinâmica envolvente respeita. E por isso, no sentido da reencarnação ser um sucesso de todos nós, ser um sucesso, porque ela representa um significado acrescido para a vida, para o mundo. Então, tudo é feito preventivamente antes do reencarne para que todo o apoio seja dado àquela criatura. Acontece com todos. Então, há essas reuniões prévias. Porquê? Porque também aqueles que vão assumir compromissos e responsabilidades precisam de se preparar. Então, suponham que, como é o meu caso, um espírito ainda dos bons, não é? Daqueles tipo anzol. É os espíritos que vêm como pais, que são os responsáveis imediatos, têm que ser preparados, até psicologicamente, para as dificuldades que vão encontrar. Os pais podem ter dívidas contraídas junto dos filhos, mas não necessariamente. Mas mesmo assim precisam de se preparar, serem advertidos de que vão ser acompanhados, de que vão ter dificuldades, porque a entidade, o espírito reencarnante que vão acolher no seu seio é um espírito ainda travesso, com dificuldades as mais variadas, e precisam de estar concentrados para que aquela encarnação seja um sucesso. Então, reparem, estamos com esta introdução para perceber que, no casos como os nossos, mais vulgares, comparativamente a Jesus, mais vulgares, há toda uma série de preparação, de detalhes, de cuidados para que a reencarnação seja um sucesso. Nós encontramos ainda o exemplo com Kardec, quando, no final do século XVIII, ele nasceu... sabem quando é que nasceu Kardec? Mais ou menos ali pelo ano de... 1842. Diga? 1842. É isso mesmo. 1842. Boa resposta, John. Sim, senhor. É? Falta naquele qualquer coisa. É o
Nesses qualquer coisa são quase 100 anos. Mas, 1804, né? 3 de outubro de 1804. Ora, portanto, no final do século anterior, do século XVIII, reuniu Kardec, dada a missão que vinha a desempenhar, encontram essa mensagem no livro Cartas e Crónicas, com o título Kardec e Napoleão. E há a descrição de uma reunião magnífica e preparatória de Kardec, com uma série de espíritos, não só ligados à religião, mas ligados também à política, ligados ao exército, vários, uns que já tinham vivido cá desde a antiguidade do período romano, outros que viriam imediatamente. Nessa altura ainda Napoleão estava encarnado e Napoleão é transportado à sua presença para, enfim, dialogar e ser alertado para a missão que tinha sido investido. Portanto, é uma reunião preparatória magnífica que nos deixa transparecer o estatuto de Allan Kardec na preparação da sua missão. Portanto, nós temos a primeira. E porquê é que esta reunião se faz? Como se fez e se faz ainda as reuniões preparatórias para a reencarnação vulgar. Para que as reencarnações tenham sucesso. Os compromissos tenham sucesso. Não só aqui no caso em que, suponhamos, o filho que retorna, a sua encarnação seja um sucesso, mas o compromisso dos pais e de outros das partes envolventes, direta ou diretamente, relativamente aos laços consanguíneos, porque nem sempre a família nasce e se encontra pelos laços consanguíneos. Há muitos familiares nossos com quem temos muita empatia e que não fazem parte da família consanguínea. Ora, é para que todas as partes envolvidas no processo tenham sucesso. Está certo? No caso de Kardec, exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a sua reencarnação, o seu compromisso, o seu projeto, não iria ter sucesso se não houvesse uma fase preparatória para aquele ambiente e para a evolução e para o progresso político até da humanidade, mas sobretudo de França. Ora, reparem que estas reuniões são para que haja sucesso. Ora, o sucesso aqui nós podemos inferir como sendo as ações no bem, apesar das nossas limitações. Ora, se assim é, no caso mais vulgar, com qualquer um de nós, se é com Kardec numa missão desta envergadura, como terá sido com Jesus? Jesus não se terá reunido também com as figuras mais importantes que vieram a ter destaque na missão, na sua missão? Ora, vamos lá pensar. Já demos o exemplo, que é o mais comum, demos o exemplo de Kardec e demos o exemplo, estamos a dar o exemplo de Jesus. Jesus ter-se-á reunido. Jesus não pensou, diz assim, ora bem, eu vou nascer na Terra, muito bem, e depois logo trato de trazer o Pedro, o Paulo e o João, que eles devem andar por ali nas cercanias, e juntamos lá num sítio qualquer e levamos a coisa por diante. A missão de Jesus era demasiado importante para que fosse encarada de uma forma leviana e superficial. Portanto, se nos outros casos que aqui demos, exemplo, foi feita uma reunião preparatória, naturalmente que Jesus se reuniu com aqueles mais próximos para que a sua missão tivesse sucesso. E a deles também. Quer dizer, todas as partes estão comprometidas para terem sucesso. Ora, sucesso como? Porque Jesus, naturalmente, já era um espírito puro, muito elevado, e não estava na Terra, não viria à Terra para ressarcir quaisquer débitos. Porque não os tinha. Ora, então quem é que tinha necessidade de encarnar para ter sucesso? Os outros espíritos.
com quem ele viria para trabalhar. Quem eram esses espíritos? Os apóstolos, era o Públio Lentulus, era o senador romano, o imperador. Portanto, criar condições para que chegarem àquele objetivo. E também os próprios judeus, porque Jesus era judeu, os doutores da lei. Ora, então, daí podemos concluir que todos se comprometeram para uma determinada tarefa, para que essa tarefa tivesse sucesso. Qual é o sucesso? O sucesso é para que ela se assentasse no respeito à vida, para que houvesse, de facto, uma divulgação sobre os valores do bem, do perdão, aquilo que nós conhecemos da mensagem de Jesus, porque nós normalmente concentramos-nos na tragédia, na crucificação. Mas agora vamos pensar. Suponhamos que não teria havido crucificação. Suponhamos que Jesus tinha continuado a viver na Terra. Como é que teria sido o futuro? Próximo ou distante? Se tivesse sido, digamos assim, libertado naquele momento por Pôncio Pilatos. Já pensamos o que é que poderia ter acontecido? Quer dizer que a evolução do movimento foi toda assente na tragédia. Os próprios apóstolos, que depois encarnaram, chamaram a si a tarefa da divulgação, todos eles tiveram que enfrentar as vicissitudes da época, o poder instalado. Ora bem, que poder era esse? Era o que dava prioridade aos interesses humanos em detrimento dos poderes divinos. Aqueles que viam os seus lugares ameaçados, as suas fontes de rendimento, por aí adiante. Ora bem, então, vamos falar de Judas Iscariotes, o apóstolo. Já pensamos na preparação. Ora, Judas Iscariotes, como os outros apóstolos, imaginem, se não fosse assim como estamos a dizer, estava reunido com os apóstolos e dizia assim, olha, estava ali o Judas Iscariotes, ali o Pôncio Pilatos, ali o Públio Lentulus, e dizia assim, olha, Judas, tu vais reencarnar e és tu que me vais trair. Tu é que me vais trair, porque depois, olha, tu, Pôncio, eu vou ser preso e tu é que me vais condenar para eu ser crucificado. E tu mais ali é que vais pregar os pregos na cruz. Quer dizer, aquela reunião, o sucesso daquela reunião, assentaria em quê? No sofrimento. Sofrimento que não teria qualquer importância, mas que era imposto. Sacrifícios da própria vida. Está certo? Ora, isto significa que nós admitimos reencarnar para fazer o mal. Ou trair não é fazer o mal? Em que circunstâncias é que a traição, digamos assim, não são das comezinhas? É deste caso. Traição, quando aqui entendemos a traição, é a falta de razões em absoluto de Judas para denunciar Jesus. Ora, Judas, então repare-se que nessa reunião não podia de forma alguma esta, aquela ou outra criatura serem induzidos ao crime. Não é correto? Porquê? Porque nós já demos exemplo, a nossa reencarnação, a preparação de Kardec, e agora estamos a falar de Jesus. Então, a nossa visão não pode ser essa, porque contraria os princípios e a dinâmica da vida, as leis divinas estabelecidas, porque Deus é perfeito. E não pode, em circunstância alguma, aquela perfeição induzir a criatura ao crime, ao erro. Porque senão contraria os princípios do bem. Estão a entender? Não há progresso. Quer dizer, eu numa reencarnação vou para ser criminoso, no outro vou para ser santo. Pronto, mas na próxima, como convém às circunstâncias, tu voltas a ser criminoso. Não está correto, porque contraria aqueles atributos de Deus. Estamos a entender? Alguma dúvida?
Muito bem. Então, Judas Iscariotes era, dentre os apóstolos, razoavelmente conhecedor, letrado e conhecedor político da situação. E era um defensor acérrimo da libertação do Estado judeu, da Palestina, pelo próprio povo, rechaçando assim a influência dos romanos, afastando os romanos da Palestina. E era uma convicção política. E ele tinha relações próximas com os doutores da lei. Digamos que defendiam as mesmas possibilidades, quer uns, quer outros. Mas adaptaram-se às circunstâncias. Quer dizer, apesar da ideia ser de libertação do jugo romano, libertação da Palestina pelo jugo romano, a verdade é que aquilo que predominava eram os interesses humanos, os negócios. E então, apesar da aparente oposição e antagonismo entre os judeus e o poder romano, e aqui no caso Pôncio Pilatos, a verdade é que na sombra eles negociavam. Tinham negócios em conjunto, interesses instalados. E, portanto, o que aparentava, mesmo no campo da religião, era passar uma imagem de santidade e de isenção e de antagonismo para com o poder, mas na sombra eram iguais, eram companheiros dos desvarios. Ora, e Judas, apesar de ter sido chamado para o colégio apostolar, a verdade é que, no fundo, ele alimentava essa possibilidade. Ele sabia, ele tinha a certeza que Jesus era o Messias. Mas a ideia de Messias que ele tinha idealizado é que ele seria o libertador do povo. E o libertador sanguinário, violento e prepotente. E, portanto, ele idealizava que, no momento, aquele povo que regimentava e que seguia Jesus em busca das suas orientações e do seu amparo, haveria de se revoltar. E idealizou, então, apresentou-se junto dos doutores da lei, a propor uma revolução. E qual era essa revolução? A revolução era entregar Jesus. E atenção, os doutores da lei, também eles congeminavam já a possibilidade de Jesus ser preso e condenado. E porquê? Porque lhes atrapalhava a vida. Quer dizer, era cada vez mais o número das pessoas que o seguiam e, portanto, os seus valores, que eram agora propalados junto da população, enfim, dos mais variados estratos sociais, punha em risco o poder instalado. E, como tal, era um adversário a abater. Ora, ele apresenta-se aos doutores da lei e negocia com eles a entrega de Jesus. Mas numa condição. Quer dizer, a prisão ia ser toda aparente, mas na hora derradeira ele seria libertado. E, portanto, qual era a ideia? Era arregimentar o povo em torno da prisão, dando a ideia que os romanos tinham prendido o povo e, portanto, aquilo ia ser o gatilho para desplotar uma revolução. Ora bem, e em troco disso, ele recebe o dinheiro, as tais 30 moedas ficaram registadas na história, e vai, então, seguir Jesus. Jesus que tinha, digamos que, a visão global dos factos que se iriam desenrolar. Porquê? Porque estava a par daquilo que era a atividade dos seus companheiros, a atividade mental, dos seus anseios, por aí adiante. E prepara-se então uma ceia, a última ceia. Ele chama os apóstolos para que se despedir deles e avisam que aquela seria a última ceia. E nesse momento em que estavam todos a comer, repare, Jesus diz que naquela noite ele iria ser entregue para ser sacrificado.
E aquele que o entregaria metia com ele a mão no prato. E Judas ficou sobressaltado e perguntou: mas sou eu, mestre? Tu o dizes. Reparem o seguinte: se eu, na minha congeminação íntima, estou a pensar, no caso de Judas, de entregar o companheiro ao poder instalado, e se eu recebo esta advertência e ele fica aturdido, Judas não poderia ter recuado? Poderia ter recuado. Ora, se tivesse recuado, logo o início da tragédia tinha-se esboroado. Estamos a entender? Muito bem. Então, ele não fez caso. Não é o que acontece connosco. Quando às vezes estamos para tomar uma medida qualquer, há aqui uma vozinha que diz assim: não faças. Cuidado. Mas quando nos dão essa recomendação, ela contraria os nossos intentos de violência, de egoísmo, de orgulho, disto e daquilo. Eu sei que não devia fazer, mas eu até gosto, vai-me dar prazer. E vou fazer. Quer dizer, ao invés de recuar, de ser cauteloso, não. Eu sigo em frente. Digamos que atiro-me para o precipício. E depois tenho as consequências. E é aí que então lá, mais adiante, nós dizemos: ai, se eu soubesse. Pois é, não atendi a voz, entre comas, a voz da consciência. Ora bem, então, aqui a voz da consciência, não só para Judas, mas é a presença do Mestre que lhe diz que será traído por aquele que põe a mão no prato com ele. Já não havia mais ninguém, só Judas é que o interpelou. Uma questão de consciência. E isso não o fez recuar. Ora, a verdade é que tudo combinado, Jesus foi assinalado com as tropas que havia, e como o poder de morte, a condenação à morte, estava entregue às forças romanas, então tudo aquilo evolui desta forma. Jesus é entregue aos romanos, é sinalizado, e Judas apercebe-se tardiamente de que já não há volta no processo. E, portanto, porquê? Porque as forças romanas imediatamente o prendem e não o entregam às forças ao poder instalado, e é quando ele vai reclamar junto das autoridades dos seus apaniguados, do poder judeu, e eles dizem: não, já não temos possibilidades de o fazer. E, portanto, deixa seguir o processo, porque, no fundo, era isso mesmo que tu querias. E é nessa altura que ele, arrependido, porque já deixou de ter controle no processo, se suicida. Muito bem. Então nós temos aqui este primeiro caso. O que significa que, se Judas quisesse, não teria agido daquela forma. Mas ainda vamos a outro, que é de Pedro. Pedro, o apóstolo, ele também, a certo momento, Jesus pergunta-lhe: Pedro, tu amas-me? E pergunta-lhe 3 vezes. E 3 vezes, na terceira vez, Pedro até já estava irritado. Diz ele: pois bem, mas nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu negar-me-ás. E a verdade é que, quando os apaniguados, os soldados romanos, se apresentaram junto do grupo para prender Jesus, todos fugiram. Jesus ficou sozinho. Mas, entretanto, alguém viu Pedro e denunciou: disse: olha, este também faz parte do grupo daqueles. E perguntaram: mas tu és seguidor daquele? Eu não, eu nem o conheço. Ora bem, vejam, isto teve uma influência, um impacto na consciência de Pedro que o acompanhou pelo resto da vida. E um momento crucial em que ele procurou, de facto, aliviar o peso da consciência foi quando foi preso em Roma, foi condenado, e ele aí pediu para ser crucificado, mas de cabeça para baixo, porque não se sentia com mérito para ser sacrificado como Jesus. E, portanto, ser o que era muito mais penoso, ser sacrificado de cabeça para baixo, submeter-se a esse sacrifício, foi a forma que Pedro encontrou
para poder amenizar o impacto daquela negação. Portanto, Jesus não o avisou, e mesmo assim, na hora crucial, ele deu conta que afinal Jesus tinha avisado, mas ele não tomou cautelas. O impacto da sua atitude foi tremenda. Ora, se ele estivesse vigilante, naturalmente que tinha possibilidade de evitar as circunstâncias. É o segundo caso. No terceiro caso, Pôncio Pilatos, que era governador da Judeia, mantinha, como dissemos anteriormente, negócios na sombra com o poder instalado. E, portanto, ele já tinha tido, alguns autores descrevem, alguns autores espirituais, que já havia tido um breve contacto com os seguidores de Jesus, não apóstolos, mas seguidores de Jesus, porque Pôncio Pilatos possuía umas propriedades pelas diversas regiões ali, que ele depois, quando assim apetecia, ele ia para visitar as regiões, no exercício do seu poder político, e receber informações das autoridades locais, por aí adiante, e portanto em cada região ele tinha uma casa, e instalava-se ali durante alguns dias. Certa vez ele estava na Galileia e havia um certo alvoroço com os tais seguidores de Jesus que estavam a anunciar a boa nova, por aí adiante, e eles foram acusados de estarem a perturbar a ordem pública. E foram levados à presença de Pilatos. E Pilatos, eles eram pessoas singelas, e Pilatos perguntou-lhes o que é que andavam a fazer, e eles escreveram o que andavam a fazer, a ideia que andava a propalar, por aí adiante, e que era um profeta de Nazaré, para quem eles anunciavam, enfim, a boa nova. E ele ficou sensibilizado, algo sensibilizado com a proposta, e disse-lhes, pronto, libertou-os, e até, segundo esses autores, até os presenteou com alimentos para que a jornada terrena que eles tinham pela frente. E ficou com aquilo registado. Entretanto, quando chega a hora de julgar Jesus, em boa verdade, ele dá conta que Jesus não tinha nada que pudesse, enfim, ser acusado. Ele sabia, em consciência ele tinha chegado aí. Mas os interesses humanos, ele estava a ser empurrado pelos judeus para condenar Jesus. Ora, e ele estava porque era corrupto e cobarde, porque ele já havia sido transferido de Roma para a Palestina por questões idênticas. E, portanto, o quadro mantinha-se, o hábito. E ele estava nas mãos dos judeus, do poder dos judeus, dos doutores do templo, os sacerdotes. E, portanto, não os podia contrariar, sob pena de eles revelarem ao imperador a sua vida secreta. Ora, e ele, num arrobo ali, manda vir ao espaço Públio Lentulus, o senador, e pergunta para ele assistir às suas observações, por aí adiante, e ele chega à conclusão, diz, não, eu não vejo, Pilatos, eu não vejo nada que o possa condenar. Contudo, eu vou perguntar ao povo. E é nessa altura que o povo, que já estava manipulado pelo poder do templo, havia sido corrompido com os trocos, umas moedas, umas gratificações, e todos eles estavam ali a apupar Jesus e a exigir a sua crucificação, a sua condenação e a sua crucificação. E esses eram aqueles mesmos, os populares, que no dia anterior tinham recebido Jesus à entrada de Jerusalém, muitos deles. E, portanto, no momento, aquela massa informe acaba por mudar de campo, como costumamos dizer, de trincheira. E, portanto, eles estão ali a troco do dinheiro que recebem dos doutores da lei. Ora, e Pilatos, no último momento, vai e pergunta a Públio Lentulus o que é que ele achava da intervenção dele mesmo. Não tenho nada a apontar. Acho que foi correto e só foi justo.
Mas eu ainda vou fazer uma última coisa, disse Públio Lentulus. Eu vou perguntar ao povo, já que o povo segue este homem, eu vou perguntar ao povo. E é nessa altura que ele pergunta ao povo e eles mandam-no condenar, pedem-lhe para condenar e para soltar Barrabás. Então, é aí, nesse momento, em que ele manda vir uma bacia de água, que nós conhecemos, lava as mãos, eu retiro daqui toda a minha responsabilidade e volta para o interior. Entretanto, ainda durante a ocorrência, a sua esposa, que era uma senhora com faculdades mediúnicas e com caráter, vem e chama-o. E diz-lhe, cuidado que esta noite eu tive um sonho que me advertiram para que tu não te envolvesses com esse homem. Reparem que ela não tinha, vem ali espontaneamente apresentar a defesa de Jesus, as informações que lhe chegam da espiritualidade. Então, Pilatos tem a conclusão própria da observação que faz a respeito da acusação de que Jesus vem carregado. Tem a informação da própria esposa a dizer-lhe que foi advertida durante o sono de forma veemente para que ele não se envolvesse com aquele homem. Mas apesar disso, ele segue em frente. Porquê? Porque estava nas mãos dos poderes humanos, os interesses humanos. Ora, e nós conclui-se toda a tragédia como conhecemos. Entretanto, há uma outra figura que é Públio Lentulus. Públio Lentulus era senador romano e tinha uma filha que sofria de problemas graves de saúde e, portanto, a única, na altura, por conselho médico, era que ele fosse para a Palestina, porque o tempo era favorável aos problemas que a menina tinha. E, portanto, a vida dela estava, enfim, por meses, podemos dizer, ou por poucos anos, segundo a informação médica. E, nessa altura, na qualidade de senador, ele propõe-se, por intermédio de um amigo comum com o imperador, para ser transferido para a Palestina por essa razão. E ele é chamado à presença do imperador, o amigo dá as melhores referências do seu caráter, e ele chama-o à presença do imperador, e o imperador diz-lhe, trago a minha presença porque eu tenho um pedido especial para fazer. Então, ele pede a Públio Lentulus que, na Palestina, procure por um profeta muito famoso que faz curas. Tibério era um doente das mais variadas problemáticas e, portanto, sofria imenso. E tinha pouca saúde e poucas capacidades orgânicas para atender ao exercício de chefe de Estado. E, como tal, ele saiu de Roma e foi se alojar na ilha de Capri. E era aí que ele vivia e atendia às questões do Estado. E, portanto, ele é aí que recebe Públio Lentulus e o amigo, também senador, e Públio Lentulus transmite que vá como seu embaixador especial, de facto, vai-lhe dar cartas especiais, não só para verificar a ação no terreno de Pôncio Pilatos, que já tinham chegado rumores que ele mantinha ligações com o poder instalado e era uma criatura corrupta e, portanto, pouco dado à isenção e à justiça que era exigida pelo cargo. E, para além disso, ele é investido também como, perdoem-me a expressão, como detetive. Detetive porque ele diz, ouvi falar de um profeta que na Palestina faz curas extraordinárias e eu gostava que apreciasses isso e que me trouxesses cá para ele ver se tenho possibilidade de ser curado dos meus problemas, das minhas doenças. A primeira carta que ele depois escreve ao senador, ao imperador, e é aí que ele descreve a figura de Jesus. Ele descreve a figura de Jesus ao imperador. Essa carta, creio que está, segundo os autores espirituais, guardada no Vaticano, na Biblioteca do Vaticano, mas ela consta
creio que é do livro Há 2000 anos, onde está essa carta, e ele descreve fisicamente a figura de Jesus, mas também o seu caráter e os seus feitos no meio da população. Ora bem, então ele é transferido para a Palestina e vai investido dessas funções. Portanto, o seu poder era absoluto naquela região sobre Pôncio Pilatos. Mas a sua esposa, que entretanto era uma alma já bastante evoluída, procurava de facto uma cura para a sua filha. E há uma funcionária, uma serviçal da casa, uma escrava que lhe fala desse profeta, que lhe fala de Jesus, que faz curas milagrosas, por aí adiante, e então convida a participar num desses colóquios, dessas reuniões clandestinas, noturnas. E ela começa a frequentar. Um dia, Públio Lentulus chega à casa e a sua filha estava numa crise terrível. E ele já tinha ouvido a mulher falar de Jesus, desse profeta, mas o seu estatuto não lhe, tirava-lhe o poder e a liberdade de ir ao encontro do profeta, dado o seu estatuto. E a diferença de estatuto entre ele e o carpinteiro de Nazaré. Isso seria impossível. Submeter-se às condições do outro. Então, ele parte pela calada da noite, à procura do tal, e a cogitar sobre a situação, e nisto Jesus aparece a determinada altura. E o diálogo é relativamente longo, faz-lhe ali algumas observações. Públio Lentulus, simplesmente ajoelha-se aos seus pés, quedo e mudo, porque a impressão, ou melhor, a presença de Jesus, a presença magnética, vibratória de Jesus era de tal forma poderosa que ele se sentiu submetido a uma força invisível que não compreendia, e até lágrimas que lhe corriam pelo rosto, e sequer tinha possibilidades de responder, de retorquir às perguntas que lhe eram colocadas, dada a diferença do estatuto moral. E portanto Jesus diz-lhe: vai que a tua filha se curou, não por ti, mas pela fé da tua esposa. E partiu Jesus e ele regressa à casa. Quando regressa à casa, ele inteira-se que de facto a sua filha estava a melhorar. E ele ficou atónito. E depois começa a perguntar: será que o fulano tem de facto razão ou não? Não pode ser, não acredito. Não vou dar corda. Nem disse à esposa que se tinha encontrado, ou que Jesus o tinha encontrado, e que tinham conversado. Disse: não, eu nem sequer vou divulgar isso, nem sequer vou revelar. Portanto, ficou calado e a menina curou-se. Ora, é nestas condições, depois dos benefícios de que foi alvo, que Públio Lentulus se apresenta no julgamento de Jesus. O que diria qualquer um de nós, naquele momento, em que Pôncio Pilatos, e estamos a falar da criatura que tinha poder absoluto. Poder absoluto. Depois de ouvir Pilatos, de ouvir as considerações de Jesus, o que é que qualquer um de nós faria? Ou que devia ter feito Públio Lentulus? Ora, vamos lá ver. Absolvição. A absolvição. Exatamente. E porque tinha poder para isso e nem sequer teria que dar explicações a Pôncio Pilatos. Reparem, todas estas figuras que aqui estão foram beneficiadas de forma direta por Jesus, mas todas elas decidiram seguir adiante. Portanto, para o precipício, sem darem atenção àquilo que tinham sido as recomendações prévias, os avisos nas entrelinhas, porque então o curso da história teria sido diferente. Não é verdade? Teria sido diferente. Emanuel, de seguida, para além daquela aprovação, daquele resgate difícil da filha, houve um filho, o filho varão, a seguir à menina, que foi raptado e nunca mais souberam dele. Logo depois. E é, portanto, isso que despoleta a saída dele
o regresso dele para Roma. Pôncio Pilatos voltou para Roma, a mando do imperador, e depois foi desterrado, julgado e condenado por corrupção e desterrado para o norte da Europa, onde se veio a suicidar também. Pois bem, todas estas circunstâncias foram aquilo que nós podemos chamar normais sob o ponto de vista humano. Mas sob o ponto de vista espiritual, elas saem fora daquilo que é a razão para nós entendermos o que é o nosso livre-arbítrio, e o poder de decisão. Vamos ver aqui por último, ficou aqui alguma dúvida relativamente ao assunto? Muito bem, então vamos ver aqui por último. O resumo teórico do móvel das ações humanas no Livro dos Espíritos. Na questão 872, Kardec. A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. O homem não é fatalmente levado ao mal. O que é que significa fatalmente? Significa que aquela preparação que fazemos na espiritualidade para reencarnar não propõe o mal. Quer dizer, eu não nasci para ser mau. Eu nasci para lutar contra as minhas inclinações, as más inclinações, para que me possa, de facto, aperfeiçoar. A verdade é que nós somos herdeiros do passado. E os erros do passado, as consequências, continuam bem patentes no nosso íntimo. E elas emergem na reencarnação seguinte porque são o nosso caráter é ainda formado, sobretudo por essas tendências. E quando nós reencarnamos na fase seguinte, vêm ao de cima essas tendências. Se eu não estou vigilante e se eu não luto contra essas tendências, o que é que vai acontecer? Vou adiante. Eu sei que não devia fazer, mas dá-me prazer fazer. E é isso que eu vou fazer. Isto na linguagem comum. Muito bem. Então, o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Por isso, toda a problemática que envolveu a crucificação de Jesus não estava determinada. Não estava determinada. Mas todos os atores, com exceção de Jesus, os principais atores, não levaram em conta as advertências, os esforços do espírito do bem, para que não se envolvessem em tamanho problema. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Porque senão nós estávamos destinados, nascíamos para fazer o mal. E isso contraria aqueles atributos de Deus de que nós já falamos lá atrás. Não é verdade? Porque no fundo, é Deus o Criador da vida. Foi Ele que estabeleceu as leis divinas. E é dentro desse quadro das suas leis instituídas em que nós nos movimentamos. E essas leis propelem a criatura para o bem, para a perfeição, não para o mal, porque senão contrariavam os seus atributos. Portanto, ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime. Reparem, eu posso escolher. Não. E porquê é que eu vou escolher? Ora, vamos lá pensar. Estamos todos a pensar no mesmo? Então, porquê é que eu vou escolher? Porquê é que eu vou escolher esse desígnio? Para o meio do crime ou arrastado ao crime? Porquê? Porque eu vencia. Como? Eu vencia, portanto. Exatamente. Para vencer as tendências do passado. Que leva ao passado. Exatamente. E muitas das vezes para ser exemplo para aqueles que o envolvem, que o acompanham. Estamos a compreender? Mas ele não está destinado a isso.
Foi uma escolha sua. Foi uma escolha sua. Portanto, no fundo, aquilo a que ele se propõe é uma boa ação. Por isso é que nós dizemos, eu não mereço, não fiz mal a ninguém. É isso, exatamente, exatamente. Exatamente. Portanto, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Então, quer Pôncio Pilatos, quer Públio Lentulus, poderiam ter tomado uma decisão contrária. Não é verdade? E Jesus não teria sido crucificado. Estamos entendidos? Então a ideia de que Jesus estava fatalmente destinado à crucificação, não. Então porque foi crucificado? Pelas circunstâncias humanas. Porque então ele não se podia ter revoltado, não podia ter fugido, não se podia ter escondido. Não. Aquilo só revela, a sua atitude só revela a coragem, e ele submeteu-se às escolhas daqueles que tinham o poder temporal. Porque ele não tinha ninguém que o pudesse defender. As suas ações, o próprio Públio Lentulus foi alvo das suas ações. E, contudo, cobardemente, calou-se. E deixou seguir o processo. Então, aquilo que se pretende com isto é que desmistificar a ideia de que Jesus estaria fatalmente destinado a ser crucificado. Mas não, ele era sujeito às circunstâncias, às injunções das decisões humanas, das más decisões. Então, porque tudo seria diferente. E é assim ainda nos dias de hoje. Nós só fazemos o mal porque não atendemos ao bem, porque não ponderamos previamente, porque não damos atenção à voz da consciência e, portanto, seguimos adiante. E depois sofremos as consequências. É certo e sabido, no momento final da sua existência, Jesus diz, fez uma oração ao Pai e diz, afasta de mim este cálice. E ficou a ideia de que este cálice representava o sofrimento em que ele estava. Mas não. E ele diz às mulheres que ali estavam, não chorem por mim, chorem pelos vossos filhos e pelos vossos netos, as gerações vindouras. Porquê? Aquela atitude, aquela decisão, teria repercussões durante séculos ou milénios. Estão-me a entender? Ora, e o cálice representa exatamente a visão do futuro. Naturalmente, as partes envolvidas teriam que assumir as suas responsabilidades. Está certo? E muitos há que ainda permanecem no mundo espiritual inferior ligados a este processo. Porque ao invés de se entregarem com humildade ao reconhecimento dos erros, permanecem irredutíveis nos seus propósitos e ainda a defender a ideia de que Jesus não era o Messias. E, portanto, nos dias de hoje, estes espíritos empedernidos, são eles, no fundo, que apoiam as carnificinas que as guerras trazem à humanidade e que nós percebemos. E no caso em concreto, na Palestina, agora Israel e a Palestina, são inimigos que vêm desses tempos imemoriais. E numa altura reencarnam de um lado e noutra altura reencarnam do outro. Mas a cultura dominante leva os instintos sanguinários da criatura para matar aquilo que lhe apareça que seja contrário aos seus desígnios, aos seus interesses. E é por isso que as circunstâncias se mantêm ao longo de séculos, clamando justiça. Mas a verdade é que ninguém respeita os outros. Esse é que é o grande problema. Foi o caso aqui do exemplo do julgamento de Jesus, dos seus momentos finais. Então, deixamos aqui esta nota. Alguma dúvida que surja, que tenha surgido pelo tema? Não há? Então, as circunstâncias, vemos que poderiam ter sido diferentes se o livre-arbítrio daqueles que exerciam o poder tivesse tomado outro sentido. Da lição, da humildade, do sacrifício,
do silêncio, da confiança no futuro. Porque Jesus, aquilo que havia sido feito a fazer, Jesus já tinha sido feito, era o suficiente, para que ele pudesse seguir adiante. Mas mesmo nas horas cruciais, fica o exemplo de que cada um terá de transportar a sua cruz e ser também crucificado, que representa os esforços, as dores, os sacrifícios que nós fazemos para superar as dores, as provações, os resgates a que somos chamados. É essa a lição da cruz. Com paz, com harmonia interior, confiança em Deus. Porquê? Porque a vida projeta-se para além do corpo físico. Tudo o resto é circunstancial. O corpo fica e o espírito permanece. Está certo? Então, nós vamos terminar o nosso trabalho. Vamos ver aqui como o impacto das más ações na consciência. A humildade é a virtude, é a base de todas as outras virtudes. É sobre ela que assenta todas as outras. E as fases de ascensão espiritual, o reconhecimento da falta e a compreensão, o arrependimento é fundamental para refazer todo o processo, para retomar a marcha do progresso, o perdão e o auto-perdão. Temos o direito também ao auto-perdão, porque falamos muito do perdão para fora e pouco do perdão para dentro. E esse perdão, o auto-perdão, é fundamental. É raro, como é costume dizer-se, é humano. E o impacto das ações, tal como aqui falamos sobre Pedro, assim também é em nós. Portanto, compreender que erramos e, mais importante, é predispormos-nos a retomar a marcha do progresso para superarmos as nossas limitações. Depois o desejo de reparação. Depois o processo de reabilitação, a preparação futura das reencarnações. E ainda a reconciliação comigo mesmo, com o meio e com os meus adversários. E no final, nós estamos lá mesmo no topo, já perfeitamente identificados com o bem, depois de superadas todas estas etapas. Então, nós vamos pedir licença e vamos fazer o encerramento do nosso trabalho. Vamos orar, procurando colocar a nossa atenção em Jesus e deixar que fluam da intimidade os nossos melhores sentimentos. Mestre querido, Pai amado e Senhor da vida, sentimos-nos infinitamente gratos pela oportunidade e rogamos auxílio para todos quantos sofrem, presentes ou ausentes. O nosso testemunho é de solidariedade para que os mais necessitados, fragilizados, possam superar as suas debilidades e encontrar, Senhor, o arrimo de que necessitam. Mestre querido, inspira-nos ao bem e dai-nos ânimo e coragem para o enfrentamento das arestas vivas ainda do nosso caráter, que são resultado de hábitos ancestrais nos planos inferiores da vida. Sejamos vigilantes e corajosos para o enfrentamento das debilidades morais. Lembramos, Senhor, todos quantos se encontram hospitalizados, em casas de reclusão, na rua, e ainda aqueles, Senhor, os toxicodependentes, os suicidas. Por eles todos, Senhor, rogamos e envolvemos nas doces vibrações do Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Que a vossa paz e o vosso amor permaneçam connosco.
apesar das circunstâncias, do trabalho de hoje que aqui trouxemos, Senhor. A problemática da fraqueza moral, que ficaram gravadas na história, situam-se exatamente no passado, Senhor. Porque sabemos que todos estes espíritos envolvidos, de forma direta ou indireta, na tragédia da crucificação, são hoje almas renovadas e plenamente integradas no teu colégio apostolar. E a quem agradecemos, Senhor, todo o esforço em favor da humanidade, de forma mais evidente ou sutil, anónima, são hoje já trabalhadores da tua seara. Convictos, Senhor, que o caminho do bem é a dinâmica que marca a vida. E hoje, não duvidamos, dariam a própria vida por ti e pelo bem. Muito obrigado, Senhor.